Você já passou por um momento em que tudo parecia estar desmoronando? Quando os planos que você traçou cuidadosamente simplesmente não deram certo? Talvez você tenha sentido que Deus te esqueceu, que suas orações estão sendo ignoradas e que a vida está fora de controle. Se você já se sentiu assim, então precisa ouvir com atenção o que está por trás de Jeremias 29:11, um dos versículos mais citados e muitas vezes mais mal compreendidos da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na história real, por trás dessas palavras, porque entender o contexto transforma essa promessa em algo ainda mais poderoso. Jeremias não escreveu esse versículo em um momento de paz. Na verdade, ele foi escrito em um dos períodos mais sombrios da história do povo de Israel. Imagine isso. O povo judeu havia sido conquistado pelo Império Babilônico. A cidade de Jerusalém havia sido saqueada, o templo destruído, e milhares de pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Você consegue imaginar o trauma? Ser arrancado de sua casa, separado de sua terra, de sua cultura, de tudo que dava sentido à vida. Eles estavam em um lugar estranho, com uma língua estranha, cercados por deuses pagãos, com o coração quebrado e cheios de perguntas. Onde está Deus? Por que Ele permitiu isso? Será que Ele nos abandonou? É nesse cenário que Jeremias, um profeta que ainda estava em Jerusalém, escreve uma carta enviada diretamente aos exilados na Babilônia. Uma carta que começa com uma verdade difícil. O exílio não acabaria tão cedo. Deus disse que eles ficariam ali por 70 anos. 70 anos. Isso significava que a maioria das pessoas que ouviram essa profecia morreria ali, na Babilônia, sem voltar para casa. Imagine a frustração. Eles esperavam uma solução rápida, um milagre imediato. Mas Deus estava dizendo, não, vai demorar. Mas eu ainda estou no controle. E então, no meio dessa notícia amarga, vem a promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse não é um versículo de autoajuda. É uma palavra profética para um povo em luto. Uma garantia de que mesmo no exílio, mesmo na dor, mesmo no lugar errado, Deus ainda tinha planos. Ele não havia desistido deles. Perceba o que Deus estava ensinando. Às vezes, a bênção não vem como livramento imediato, mas como propósito sustentado no tempo. Eles estavam sendo ensinados a confiar, mesmo quando o ambiente era hostil, a viver com fé, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Deus pediu que eles plantassem, construíssem casas, casassem seus filhos, orassem pela paz da cidade inimiga. Em outras palavras, aprendam a florescer mesmo no cativeiro. Isso muda tudo, porque muitas vezes a gente só acredita que Deus está agindo quando Ele nos tira da dor. Mas esse versículo nos ensina que Deus também trabalha dentro da dor. Ele tem planos para nos fazer prosperar, mesmo quando estamos cercados de perdas. Ele tem planos para o nosso futuro, mesmo quando o presente parece sem saída. E o mais lindo é que esse futuro não é apenas um destino. É um relacionamento com Ele, construído dia após dia, mesmo nas lágrimas. Talvez você esteja vivendo o seu próprio exílio. Talvez esteja em uma fase de espera ou lidando com uma perda, um fracasso, uma decepção. Talvez você esteja em um lugar que nunca imaginou estar e sente como se Deus tivesse se calado. Mas a história de Jeremias 29:11 mostra que Deus fala mesmo no silêncio. Ele age mesmo quando não sentimos. Ele planeja mesmo quando não entendemos. E aqui vai um detalhe que muita gente esquece. Deus disse, eu conheço os planos que tenho para vocês. Não disse vocês conhecem, mas eu conheço. Ou seja, confiar em Deus é aceitar que Ele sabe algo que você não sabe.
é entregar o controle a quem vê o todo e não apenas o agora. É como um quebra-cabeça. A gente só vê uma peça de cada vez, mas Deus já tem a imagem completa. E esse plano é de paz, de esperança, de um futuro. Não significa que não vai haver dor, mas que a dor não será o fim. Que a crise não é sua identidade, que o deserto não é seu endereço final. Deus ainda escreve a última linha da sua história. E quando Ele escreve, o fim é sempre melhor do que o começo. Então, não desista. Mesmo que o tempo esteja difícil, mesmo que o caminho esteja escuro, continue confiando. Continue caminhando, porque o mesmo Deus que prometeu àquele povo no exílio, promete a você: eu tenho planos. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que Deus continua escrevendo histórias de esperança. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A fé é construída dia a dia e você não está sozinho nessa jornada. Vamos crescer juntos.